amém? Para que Deus possa usar de uma forma diferente, amém? Porque eu creio que essa noite tem algo diferente para acontecer, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor, eu entrego o teu filho nas tuas mãos juntamente com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, estamos na mesma fé, no mesmo Espírito. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esta noite o Senhor possa usar o teu servo, Senhor. Usa ele, Senhor. Faz dele um canal de bênção esta noite, Senhor. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que esta palavra desta noite venha falar com esta pessoa. Venha curar, venha libertar, venha entender que Deus está no controle. O Senhor está nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E vamos receber o servo do Senhor com as palmas para o Senhor. Abra as vossas Bíblias no Sagrado Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Localizem o capítulo de número 1. Gostaria de fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Sagrado Evangelho de Cristo, segundo escreve o evangelista João, capítulo 1. A partir do versículo 1 ao versículo de número 4. A igreja que encontrou, por gentileza, confirme dizendo graças a Deus. Graças a Deus. O texto sagrado nos orienta a dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Como já está com a sua Bíblia aberta, vire a sua página, vocalize o capítulo 3 e o versículo de número 16. João capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite de adoração, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar reunida junto com a igreja que vai morar no céu. Trago a saudação do nosso líder, nosso pastor presidente, pastor Daniel Cirilo de Souza. Servimos a Deus na Assembleia de Deus Avivamento Mundial. Também louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor local dessa casa de oração, pastor Alessandro. Pastor Alessandro, Deus abençoe. Também louvar a Deus pela vida da pastora Eliane, esposa do nosso pastor. Deus abençoe. Também louvar a Deus pela vida do pastor Cícero Francisco. Estava com o Francisco lá em casa. Perdão. Deus abençoe a sua esposa, a
Amém? Deus abençoe a toda a igreja. Queridos, eu quero ser simples nas minhas palavras, mas eu quero deixar uma mensagem de Cristo ao coração da igreja. Porque todo aquele que tem fome, venha, e todo aquele que tem sede, beba da água da vida, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico, o capítulo 1 que lemos, a partir do versículo 1, e o capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Falarmos sobre o plano de salvação de Cristo, precisamos centralizar a nossa mente na crucificação e na ressurreição do Cordeiro de Deus. Toda a Bíblia fala de Cristo, porque a palavra por si é cristocêntrica. Sem Cristo, o cristianismo não produz frutos, mas com Cristo, o cristianismo, que é a igreja, uma união, ela produz frutos através do Espírito Santo de Deus. Observaremos pela Bíblia o plano de salvação de Cristo, trazer o homem à conexão com Deus que havia perdido. Conhecemos a Bíblia e veremos quando Deus criou o homem e colocou no jardim. Deus havia dito para o homem: dos frutos poderás comer, mas do fruto do conhecimento, se comeres desse fruto, certamente irás morrer. Observe que a primeira morte que vai falar acerca, Deus dizendo para Adão, é a morte espiritual. A morte espiritual acontece quando o homem quebra os princípios de Deus, se rebelando contra a tua vontade e dando ouvido ao pecado. Irmãos, Deus, sendo conhecedor do bem e do mal, Ele não quebra princípios de autoridade. O Espírito não quebra princípios de autoridade. A Bíblia diz que o homem peca, e a Bíblia diz na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos se rebelaram contra a palavra, negando a existência do Deus Trino e dando ouvido ao pecado e caindo na consequência da morte. Porque o pecado gera a morte, mas aquele que obedece à palavra tem vida eterna. O homem conhecedor do bem e do mal, o pecado começa a crescer por causa da incredulidade de um homem. Todos pecaram. No capítulo 5 do Gênesis, versículo 24, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Observe pelo texto bíblico, ele andou 365 anos e Deus levou Enoque para si. Irmãos em Cristo, é muito importante nós como igreja ter em nossa mente que andar com Deus é produzir frutos para o reino de Deus. Se eu não produzo frutos
para o reino, eu não faço parte do reino, porque fazer parte do reino é preciso a renúncia. Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz: ter a mente renovada para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Enoque, ele vai se dedicar a Deus em um período onde o homem se corrompia com o pecado e com a incredulidade. Enoque é o primeiro homem a ser arrebatado na história. Representa a igreja que anda com Cristo. Representa a igreja que não vai passar pela grande tribulação. Enoque, ele vai seguir os princípios bíblicos, porque Enoque tinha em mente: eu não posso quebrar aquilo que Deus ordenou. Eu não posso quebrar aquilo que Deus disse. Eu não posso colocar a minha palavra em cima da palavra de Deus. Eu não posso colocar o meu pensamento em cima do pensamento de Deus. Eu não posso colocar a minha vida em cima da vida de Deus. Então Enoque, ele vai trazer lições para nós da importância de se manter puro, de se manter santificado pela palavra. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo 17, versículo 17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando, dizendo ao Pai: Pai, santifica eles, para que eles não venham a se perder. O tema que foi me passado é sobre conquista, e a maior conquista não está no mundo, está no reino. A maior conquista é manter uma vida de santificação, porque diz a Bíblia que sem santidade nenhum homem pode ver a Deus. Enoque, ele vai se santificar. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 8, Deus havia dito para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. A ordenança de Deus para a vida de Josué, pastor Alessandro, era que Josué viesse manter a tua visão focada em Deus. Porque quando o homem perde a visão de Deus, ele ele fica desequilibrado. E desequilibrado não consegue andar na linha certa. Deus estava dizendo a Josué: você precisa manter a sua mente na rota certa, porque se você perder a visão da rota, você vai seguir atalhos perigosos, e atalhos perigosos seguem aqueles que não buscam orientação através da palavra de Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, o texto diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para entendermos esse texto lido, nós precisamos caminhar mais um pouco pela Bíblia. No Evangelho de João,
Só se arrepende quem anda pelos caminhos da verdade. Observe bem, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8: porém, Daniel propôs no teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia, princípios de reino. Ele vai negar o império babilônico para não perder o foco do reino de Deus. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6: o povo de Israel havia sido destruído por falta de conhecimento bíblico. Se você ler Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 3, o texto diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amós capítulo 8, versículo 11: Deus enviaria fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a tua palavra. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz que ilumina os meus caminhos. Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Precisamos entender, só podemos dizer que somos igreja quando nós aprendemos a praticar a palavra. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo 9, a Bíblia diz: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. O homem que é templo do Espírito, ele precisa se desvaziar do mundo e viver na plena vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: e nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória. Gabriel, como acontece esse renovo? Esse renovo acontece através da oração, esse renovo acontece através do jejum, esse renovo acontece através da obediência. A Bíblia Sagrada diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15: apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Deus está à procura de pessoas que se entregam 100% diante da tua presença. Deus não quer somente o coração, como muitos pregam. Deus, ele quer totalmente o homem por inteiro diante da sua presença. Observe bem que o próprio Deus não vai enviar Jesus Cristo pela metade para trazer a salvação para o homem. Vamos caminhar mais um pouco pela Bíblia. O texto sagrado diz, no livro do profeta Isaías, aleluia, capítulo 9, versículo 6: nasceria assim um menino, a qual teu nome se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem era esse que o profeta Isaías estava anunciando? Era o próprio Deus que estava no princípio. O livro do Bereshit: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Paracletos, que é o Espírito
luz, e eu posso te confirmar na Bíblia. Li na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes, saia dos mortos, e a luz dele te iluminará. O homem só vai ter vida quando ele é iluminado pela palavra de Cristo. Versículo de número 18: e não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas se encham do Espírito Santo de Deus. Capítulo 6 de Efésios, versículo 17: tomai sobre vós o capacete de proteção e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe, o cristão que não anda firmado na palavra está correndo um grande erro de morrer espiritualmente. Se você não lê a Bíblia, você não caminha com Deus. Se você não lê a Bíblia, você não tem intimidade com Deus. A Bíblia não foi apenas para ler somente no culto. A Bíblia é para nós praticarmos ela de dia e de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até a volta do Eterno. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Nós somos o templo do Espírito, então não perca o fervor da palavra do teu coração, não perca a chama do Espírito. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que venha ter em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, uma mente cristocêntrica, porque quem tem a mente de Cristo, ele prega o Evangelho com poder. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17: porém a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra no divisório da alma do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento do homem e intenções do coração. Aí Tiago vai escrever na sua carta, capítulo 1, versículo 22: e não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aí Tiago ele vai mais a fundo, capítulo 4, versículo 7: submetei-vos, pois, a ele, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós. Precisamos ter em nossa mente o equilíbrio de sermos dominados pela palavra. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele veio em forma de homem, mas ele não era só homem, ele era 100% Deus e 100% homem. O próprio Deus vai o enviar para trazer a salvação. E o que eu mais ouço nos dias de hoje é as pessoas abandonando o senhorio de Cristo para dar ouvidos a doutrinas de diabo e se afastando do conhecimento eterno. Jesus ele vai ensinar o que é oração, ele vai ensinar o que é palavra, ele vai ensinar o que é comunhão, ele vai ensinar o que é obediência, porque sem obediência nós não temos frutos dignos de arrependimento. João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, e todo ramo que não estando em mim ele tira e lança ao fogo, mas todo ramo que estando em mim ele limpa, para
Vou encerrar agora, perdão, meus irmãos. Vou concluir aqui. Preste muito atenção. Jesus vai ensinar os discípulos a manter um caráter firmado na palavra, sim ou não? Porque antes de pregar o Evangelho, primeiro eu preciso ser pregado para mim mesmo. Querem ser discípulos? Aprenda a ser discípulo como eu sou. Querem pregar? Aprendem a pregar como eu prego. Porque se não viver o que eu vivo, vocês não vão poder pregar a minha palavra. O segredo de caminhar com Cristo é se submeter. Jesus carregou a cruz? Carregou a cruz. E a igreja tem que seguir o mesmo princípio. Não abandone a tua cruz, porque a cruz é a lei do discipulado. Se nós não aprendermos a ser discípulos pela palavra, o reino de Deus não nos espera. Mas quando somos obedientes a essa palavra, carregamos a cruz, sofremos pelo Evangelho, a Bíblia diz que Ele nos chamará e andaremos em ruas de ouro. Assim como o Verbo se manifestou e trouxe vida para nós, precisamos seguir o mesmo exemplo. Deus amou, precisamos amar, cumprindo o verdadeiro papel de ser igreja. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Valorize a palavra, valorize a oração. Não saia daqui apenas como participante de culto, mas como cristão cheio do Espírito Santo pela palavra de Deus. Com a permissão do pastor, gostaria de orar com a igreja. Por favor, se coloquem de pé em nome de Jesus. Gostaria que a igreja fechasse os vossos olhos, por favor. Deus, maravilha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por meio dessa palavra eu te glorifico. Deus, abra o nosso entendimento para praticarmos a cada dia ela e vivermos para o teu reino. Pai, eu creio que há homens e mulheres aqui que têm sede pela sua palavra. Se não tiver palavra, Pai, nossos caminhos não serão guiados pelo Espírito. Mas quando a tua palavra, nossos caminhos são guiados. Pai, brinda a mente da sua igreja. Porque eu sei que aquele que é brindado pela palavra recebe o poder do teu Espírito. O Senhor disse, meu Pai, Lucas vai narrar em Atos 1:8: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder, meu Pai, era a capacitação para pregar, assim como está em Marcos 16, versículo 15 e 16: ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A igreja que crê na Bíblia glorifique ao Senhor, e muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do cooperador Gabriel, louvado seja Deus. Irmão, a palavra de Deus, Deus não erra, não se engana. Não, se a palavra de Deus trouxe ao nosso coração, sabe por quê? Ele não estava aqui no começo. Um demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Aí eu vou dar o que é? Eu queria evangelista assim, vou gravar o versículo. Pode ver que o louvor foi entoado, a oração que foi feita e a palavra que Deus trouxe, ela é de concordância. Glória a Deus. Ela é retomada que é meio, mas não é nem por força e nem por violência, mas é diante da palavra de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O verbo se fez carne, mano. Então o verbo. Aí hoje eu entendo o algo do verbo. Eu vou falar algo aqui, irmão. Deus abençoe quem está na live. Fique em paz. As bênçãos do Senhor que enriquece não traz dor, esteja continuamente
com vocês aí. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Pode ir. Vai desligar? Estão abençoados. Glória a Deus.